Fala pessoal, começando mais um episódio aqui do Academia Gaviões Podcast, na nossa campanha do check-up cardíaco, na nossa campanha da saúde tão importante, né? Em momentos como esse verão chegando, a galera querendo ir para academia, os alunos aí só preocupados em shape, em ficar seco, definido para colocar o físico para o verão. Então é um momento importante também para que a gente faça esse trabalho de conscientização da importância do check-up cardíaco, de você cuidar da sua saúde aí para poder fazer as atividades físicas, para poder fazer o treinamento. Então é sempre importante esse papo aqui com vocês. E hoje eu trouxe um convidado super especial, porque ele é especialista no tema, lógico, na cardiologia, médico do esporte, médico cardiologista, Dr. João Giafone. Prazer, muito obrigado pela presença aqui, doutor. É isso, cara. A gente trabalha há muito tempo na área da medicina esportiva, da cardiologia esportiva e minha vida é ver o coração de atleta, né? É o coração do esportista. Então, isso é o nosso dia a dia. A gente precisa tomar conta e cuidado com o nosso coração, né? Muito bom ter... posso chamar de você, senhor, doutor, tão jovem, né? Você. Muito bom ter você aqui, doutor, e poder trazer a sua especialidade para esclarecer essas dúvidas para o pessoal de casa, da importância de você ter a saúde cardiovascular em dia na hora de fazer o exercício, na hora de fazer o esporte, né? Acho que poucos notam isso e em tempos como esse, que a gente está olhando aí bastante intercorrências, né, no esporte, seja a modalidade esportiva que for, acho que é importante a gente trazer esses casos assim. Sim. Obrigado mais uma vez pela participação. Vamos começar falando um pouquinho dessa parte preventiva, né? A importância da prevenção. Então, vamos trazer para um cenário onde as pessoas estão buscando as academias, onde elas querem treinar, onde elas querem ter objetivos ali, seja estéticos, seja de bem-estar, mas a importância de um trabalho preventivo para quem vai começar a fazer o exercício. Não só dentro de academia, mas se for fazer um exercício aí de forma geral. A gente tem toda a nossa estrutura dentro das academias Gaviões ali, com várias modalidades, com dança, com lutas, com a musculação também. Então, para qualquer um que for procurar a academia na hora de fazer essas atividades, tem que fazer algum tipo de um trabalho preventivo, algum trabalho ali de cuidados. Quais seriam esses? Quais são os pontos importantes a cuidar nesse momento, doutor? O importante do pessoal entender o seguinte, né? Não é porque você se sente saudável ou se não apresenta nenhum sinal ou sintoma de alguma patologia que você não vai fazer um check-up antes de começar um esporte. Imagina o seguinte, né? Você está em repouso, você não tem nenhuma demanda a mais para o seu coração. Quando você vai praticar uma atividade física ou vai expor o coração a um estresse, vamos dizer assim, um estresse físico, dependendo da condição que você esteja, isso pode gerar um problema significativo. Além disso, a gente tem alterações estruturais que podem acontecer com doenças genéticas estruturais ali, que vão gerar condições que podem levar a um mal pior, que é a morte súbita, né? Então, se a gente não faz uma avaliação prévia, e obviamente a gente vai estar falando de idades diferentes, condições diferentes e o que a gente tem que fazer em cada momento, a gente vai estar deixando passar uma série de condições que podiam ser visualizadas antes e sem gerar o problema maior, que é a morte súbita, né? Tem como a gente checar isso num exame, sim, né? Sim. E quais são os exames básicos que as pessoas devem procurar no caso de não saber da condição, né, de saúde, mas entender que é importante o check-up? O que ela deve procurar? A especialidade médica é o cardiologista, sim, né? Hoje a gente tem a cardiologia e dentro da cardiologia a gente já tem a cardiologia esportiva, né? Então é o cardiologista dedicado ao praticante de atividade física. Pô, legal, é mais completo, né? Ele olha para o coração em exercício, é isso? Ele vai ter, Carlos, assim, você tem uma expertise dentro da sua área de trabalho. Então, dentro da cardiologia, aquele médico ele vai ter uma visão diferenciada sobre o esporte, porque o esporte, a longo prazo, né, e com determinado volume e intensidade de prática, ele gera alterações no coração. Essas alterações são alterações de performance cardíaca. O coração ele vai se adaptando para performar mais. Então, um cara que é o vencedor da maratona, ele não vai ter o coração igual o meu, que não corro. São adaptações, então, são adaptações morfológicas que visam
que acontecem para você ter uma melhora da performance. Mas isso é saudável? Isso é saudável. Tá. Só que, o que é o grande problema, né? Nesse cenário do grande esportista ou do praticante ali com volume e intensidade alta de atividade física. Muitas alterações que também são patológicas, são doenças, elas têm o mesmo caráter fenotípico, têm a mesma expressão ali para a gente. É o mesmo visual do coração, elas têm uma similaridade muito grande. Então, a gente precisa, muitas das vezes, ter um olhar específico do cardiologista esportivo ali para ele definir se aquela condição é uma patologia ou não. Então, são detalhes que são extremamente importantes, né? Além disso, obviamente, se você vai começar uma atividade física, você é sedentário, aí um homem de 40 anos mais, então ele vai ao médico, tem que entender qual é o passado desse cara, né? Se ele vem com uma condição de obesidade, sobrepeso, e se ele tem algum fator de risco associado, hipertensão, outras situações que vão ser avaliadas. Cada caso um caso, mas geralmente a gente vai fazer um eletrocardiograma, um teste de esforço, aquele testezinho da esteira, para ver se você tem alguma arritmia, se tem alguma alteração coronária, né? A coronária que ela vai irrigar o coração, então ver se tem algum entupimento, alguma coisa desse sentido. E se ele pensar em alguma alteração estrutural, o ecocardiograma, que a gente vai dar uma olhadinha ali, é muito improvável de, se você fizer tudo isso, você ter que passar por uma investigação a mais. Se você tiver que passar para mais uma investigação, é sinal que a gente está com o alerta ligado ali. Mas pode ter descoberto alguma coisa. Mas, basicamente, a gente vai trabalhar em cima desses exames primordiais, vamos dizer assim, né? O que a gente faz de primeira análise é pré-participação. Então, a gente vai trabalhar em cima de exames pré-participação. É assim que a gente define. Seria como um preventivo mesmo, um check-up, né? Avaliação prévia. Legal. É legal para o pessoal saber dessas alterações morfológicas aí. A gente pode citar um exemplo, me veio à cabeça agora, a hipertensão, né? A hipertensão, como doença, ela causa uma hipertrofia do coração. Sim. Mas a musculação, como um exercício resistido, assim como também cresce o braço, né? Cresce o peitoral, cresce o seu músculo, o coração é um músculo, ele também vai crescer. Sim. Qual é essa diferença de uma hipertrofia decorrente da hipertensão, né, e a hipertrofia decorrente da prática esportiva? E isso tem uma diferença marcante nisso, né? Como que a gente pode mostrar essa diferença? Cara, sim. Pergunta bem legal, porque quando você tem uma hipertrofia patológica, e na hipertensão você vai ter uma hipertrofia gerada por uma condição de doença, né? Você não tem as outras alterações que o treinamento físico dá. No treinamento físico, você aumenta a espessura do coração. Por quê? Como você falou, você treina ali, vai fazer um leg. Aí o cara, isso o pessoal entender, não vai acontecer com você que vai na academia 3 vezes na semana, 40 minutos. Isso é o coração com adaptações ao exercício físico, ele precisa de tempo, de exposição àquela adaptação. Então, precisa de tempo e o cara precisa, ou a menina precisa merecer aquele coração. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou ter num maratonista um coração que eu observaria num fisiculturista, um halterofilista. Então, assim, são condições de treino diferentes. É diferente. Entende? Isso. Do mesmo jeito que a gente vê o músculo, né, da coxa num fisiculturista de uma forma, num maratonista de outra, o coração também vai responder do mesmo jeito. É igual um time de futebol. Você acha que todo mundo faz a mesma coisa? Não. Especificidade. O lateral corre muito mais do que o meia, que corre mais do que o zagueiro. Então, são perfis físicos diferentes, então as adaptações são diferentes. Então, voltando à questão da hipertensão, quando eu treino muito, eu também preciso de uma demanda metabólica maior. Meu coração tem que suprir aquela musculatura, tem que suprir o meu treinamento. Então, a hipertrofia vem associada ao aumento do tamanho da cavidade. O coração vai ficando maior, mas é um maior bom. É um maior para bombear mais sangue, que é o necessário para esse esportista desempenhar aquele esporte dele. Ter mais performance. Ter mais performance. Na hipertrofia ou outras condições patológicas, essa hipertrofia vem acompanhada de um não crescimento da cavidade cardíaca. E, além disso, outras alterações como dificuldade de relaxamento do coração. Porque o coração, assim, ele vai contrair, ele contrai numa forma de torção e ele
volta para receber sangue. Ele contrai, recebe sangue, contrai e vai fazendo esse processo, né? A gente geralmente acha que ele faz isso aqui, mas é um processo de torção que ele exerce, né? Então, ele precisa receber o sangue. Quanto mais fácil ele recebe o sangue e mais fácil ele escoa esse sangue, melhora a minha performance cardiovascular. No caso da hipertensão, o coração vai ficando mais rígido ao longo do tempo, porque é uma hipertrofia patológica. Então, essa dificuldade de relaxamento também é um ponto que deve ser visto e a gente deve buscar tratamento e ajuste disso. São coisas que a gente consegue ajustar com as medicações atuais, mas que ao longo do tempo, como você mesmo falou, levam a uma disfunção cardíaca significativa, insuficiências cardíacas. Então, é o processo natural da doença não tratada. Sem tratamento, né? Ela vai evoluir dessa forma. E muitas vezes é silencioso, né? Sim. Acho que esse é o risco das pessoas que vão procurar academia e nunca fizeram um check-up, nunca olharam para isso, né? Exatamente, cara. Tem o silencioso e tem a questão cultural, né? Muitas das vezes você chega num ambulatório, por exemplo, e o cara fala assim, doutor, minha pressão está 15/10 e é assim mesmo, não abaixa. Não, ela não é assim mesmo, né? Ela não está tratada e a gente precisa melhorar essa condição. Então, fica naquele imaginário ali que a minha pressão é assim e como eu não sinto nada, questão do silencioso, eu estou tranquilo aqui. Então, a gente precisa abordar numa anamnese ali, entender as perguntas para você conseguir retirar a informação do paciente, porque, na verdade, não é que ele não sinta nada, ele não sente nada em repouso. Você pedir para ele subir uma escada, vai ficar ofegante demais, vai ter que parar 1, 2, 3 vezes. Então, assim, ele não tem sintoma em qual situação, né? Às vezes o cara não tem sintoma, passa o dia todo trabalhando sentado, vendo televisão, enfim. Não se expõe, né, ao esforço. Não se expõe ao esforço. Legal. E falando dos sintomas agora, a gente trouxe para um cenário ali, né, dos exames, da prevenção, da importância de procurar o médico ali para fazer esse check-up da saúde, ver como é que está a condição cardiovascular também. Mas trazendo para esse cenário agora do sintoma. Falamos de uma doença silenciosa, de alterações silenciosas, mas algumas produzem sintomas. Quais são esses sintomas? De que forma a pessoa pode ficar atenta ao momento, então, de procurar uma ajuda médica para um exame ou algo assim? O que ela sente? Cara, assim, a percepção do paciente, da pessoa, tem que... Você se cansa fazendo o esforço. Então, você tem dor no peito ao realizar um esforço físico, né? Eu vou fazer uma caminhada, eu tenho que parar porque eu tenho dor no peito. Então, pode ser um sinal de uma isquemia, né? Uma doença coronária, ali você tem uma angina, por exemplo. Se você tem uma hipertensão, você tem cefaleia. E, às vezes, muitos pacientes, eles dizem que vão fazer uma atividade física, até uma cadeira extensora, um leg press, e vem aquela cefaleia ali, então... Durante o exercício mesmo. Durante o exercício. É porque durante o exercício, na hora que você vai fazer o leg, você sobe muito sua pressão arterial, né? Isso é normal. Você prende a respiração, né? A apneia. E além disso, você aumenta muito a pós-carga, né? Você aumenta a resistência vascular periférica fazendo o leg. Então, assim, é uma coisa que é significativa, mas se você tiver saudável, não vai te gerar nenhum sintoma, né? Então, às vezes, a pessoa refere isso. E um ponto muito importante, principalmente porque a gente... trabalha com o esporte, então sabe que existe a questão de pré-treinos e coisa e tal. Então, existe alguma arritmia, você sente uma palpitação no peito, alguma coisa nesse sentido? Porque, assim, não é comum, pessoal, você estar ali fazendo uma atividade, eu estar sentado e eu estou sentindo meu coração bater aqui de uma forma irregular. Não faz sentido. Não é normal isso. Não, isso aí não é normal. Entendeu? Você está sentindo... A gente está aqui, você está sentindo seu coração bater? Não. Não é o normal. Eu sei que ele está batendo, mas... Ele está batendo ali tranquilamente, levando a função dele, e ele não dá sinais de alerta para a gente. Quando ele começa a dar... Você começa a percebê-lo, ele está dando sinal de alerta para você. Entendeu? Deve procurar um médico, está na hora de olhar então, e entender o que é. O cansaço, a dispneia. A dor. A dispneia, para o cara que está na academia ali, e ele acha que tá bacana o treino dele, mas... eu agachava com... Vou dar um exemplo extrapolando aqui. O cara agacha com 200 de cada lado, faz o agachamento ali com 400 quilos. E agora ele está agachando com 150 quilos de cada lado. É muito peso, muito peso. Mas para ele diminuiu 25%. Ele está tendo que ficar mais tempo de descanso entre uma série e outra. Ele fazia drop, agora ele não consegue mais fazer o drop. Tem alguma coisa acontecendo.
Ah, pode ser um overtraining? Pode. Pode ser o cansaço excessivo, o sono que está ruim, pode ser isso tudo. Mas pode ser o coração. Pode ser a falta de cardio, porque às vezes o atleta pensa isso, né? Tô me cansando com mais facilidade, meu tempo de recuperação entre uma série e outra tá aumentando, não me recupero. Ah, eu acho que eu preciso fazer mais cardio para melhorar minha parte cardiovascular. Pode ser isso? Cara, o cardio, ele entra... Obviamente que ele melhora a função cardiovascular, melhora o seu VO2, né? Vai melhorar ali a sua capacidade cardiopulmonar, mas num treinamento estritamente onde o cara só faz levantamento de peso ao longo do tempo, não vai ser por causa do cardio. Não vai ser, né? Não vai ser. Entendeu? O cardio, ele entra, ele tem ele é um componente muito importante na saúde cardiovascular, tá? A gente pode falar isso depois, mas... Se você vem percebendo piora da sua performance, que você está sinalizando por qualquer motivo que seja... Se cansando mais, né? Talvez possa ser por conta de uma disfunção cardíaca. Uma resistência menor. Hoje as pessoas pensam muito na parte hormonal, né? Então, o homem está se cansando muito, está muito cansado, indisposto, tem que tomar hormônio porque Exato. O hormônio tá baixo. Antes de investigar qualquer questão cardíaca, né? E sem dizer também do risco, né? Que pode ter isso. A gente vai falar de hormônio mais para o final, vamos entrar nesse assunto também. Às vezes é o sono, né, cara? Eu acho que tem vários pontos aí, mas acho que o alerta é importante para que ele procure uma ajuda médica, né? Para que faça exames, para que realmente ele perceba se tem alguma alteração, se tem alguma coisa acontecendo com ele e sai dessa coisa só da suspeita, né? Sim. Não vale a pena continuar treinando, insistindo, se não está se sentindo bem, né? O médico está aí para ajudar, façam exames e consigam entender se está apto ou não a fazer o exercício, né? A gente costuma dizer no consultório o seguinte, né? Na equipe lá e nas pós-graduações, nos cursos de cardiologia esportiva, é o seguinte: se o cara tem, ou a menina tem, uma alta performance cardíaca, e ele está reclamando de performance, e essa performance tem relação, perda de rendimento, um cansaço que ele não vinha sentindo, investiga, meu. Investiga porque é importante, porque é uma pessoa altamente regrada em performance. Ou ele tinha uma rotina, e essa rotina está sendo abalada por alguma situação. Ah, mas ele é saudável, e também é uma coisa... meio que um mito, né? Quem faz atividade física protege o coração. Sim, protege o coração, mas se você tiver uma condição de patologia associada, eu faço atividade física, mas continuo fumando, eu faço atividade física, mas como o que eu quero, porque muita gente fala isso também, né? Sim, eu malho para comer. É. E tudo bem, só que você continua tendo os fatores de riscos associados. Então, a gente tem fator de risco cardiovascular. Se você, mesmo fazendo atividade física, que é muito importante, você vai continuar evoluindo nas outras situações, né? Então, não é porque você começou uma academia a fazer uma corridinha e uma bike, coisa e tal, que você elimina todo o processo de risco. De não ter risco nenhum, né? Exato. Acho que é legal a gente olhar no seguinte ponto também. Falamos desse aluno, dessa pessoa que vai procurar a academia, que não sabe da sua condição prévia de saúde, nunca fez exame, não procurou o médico. Na academia, ela tem um questionário de saúde, né? Toda academia coloca ali como obrigatório um questionário de saúde, onde a pessoa, o indivíduo, consegue responder ali claramente se ele percebe alguma alteração ou algo do tipo. Se ele percebe algo e ele coloca ali que sim, a academia pede um exame médico, pede uma avaliação médica mais detalhada para que então entenda se há problema, se há restrição, se tem alguma situação patológica ali onde ele não deva treinar. Quando ele diz que não, que está tudo bem, ele começa a treinar normalmente. Pode acontecer dele sentir alguma coisa e aí nós já falamos agora dele procurar o médico e entender se realmente está tudo bem. Mas antes de sentir, o ideal é que decidiu treinar, procure um médico e faça uma avaliação, um check-up, né, para entender sua condição atual. Mas uma vez que fez o exame, descobriu alguma coisa, uma hipertensão, eu tenho uma hipertensão. Isso é uma restrição absoluta para algum tipo de exercício ou treinamento? Existe algum fator que, vamos dizer assim, olha, a pessoa não pode fazer nada, ela não pode fazer exercício? Ou isso é só para casos muito graves? Como que é isso? Cara, assim, vou te dizer que a gente tem um laboratório de cardiologia esportiva no Rio, eu também atendo em São Paulo, enfim. Eu acho que
eu tento lembrar, mas é difícil de você achar um paciente que você proibiu a atividade física. Talvez a gente proíba, por exemplo, uma atividade física de alto rendimento. Entendeu? Competitivo. Exato. O cara colocou um marca-passo, então fica com um marca-passo ali implantado e você tem um esporte de combate. Então você pode ter uma alteração pelo combate do equipamento, não faz o menor sentido você ter esse tipo de esporte, né? Estou dizendo um caso aqui específico. Sim. Você tem uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença que no check-up ela é investigada, porque é uma doença genética que cursa com um risco muito mais alto de morte súbita. Então, geralmente o pessoal tem aí a visão dessas patologias no futebol. Então, o cara teve uma alteração ali em campo, caiu, aquela coisa que é ruim. E aí sim, talvez em alguns casos, atualmente, você imponha não fazer uma atividade física de alto rendimento, mas para você tirar toda a atividade física é difícil. Então, o que a gente busca entender no check-up, na avaliação inicial, você tem condições de fazer qual atividade física de alta performance cardíaca, seu coração aguenta ou não aguenta. Esse é o ponto. Se ele não aguenta, o que a gente precisa fazer para ele aguentar? Ou o seguinte, não, olha só, com essa alteração que você tem, a gente vai só até esse ponto e passar desse ponto é um problema. Mas a gente tem, cara, pacientes que são revascularizados, pacientes que tiveram infarto, pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, pacientes que têm uma série de outras condições patológicas que treinam regularmente. O problema não é o treino regularmente, é você não conhecer a patologia, não conhecer o seu organismo e fazer um treino sem nunca ter feito nenhuma avaliação. Entende? Porque aí você está correndo um risco de ter alguma alta... Mas eu nunca senti nada. Geralmente, talvez... Isso que eu vou falar agora é extremamente importante. Talvez o primeiro sintoma que o coração vai te dar seja um mal súbito. E aí... Definitivo. Sim. Então, podemos dizer vai sinalizar para você, cara. Quando ele sinaliza, vai. Aí já aconteceu. Exato. Podemos dizer, então, que é seguro. Que o treinamento é seguro, que a academia é segura, que o exercício físico é seguro de forma geral. De forma geral, sim. Eu acho que o que a gente vê talvez seja fatalidade, realmente, né? A pessoa vai infartar, vai ter um mal súbito e ele pode ser no banheiro de casa de manhã, quanto ele pode ser no exercício. Eu diria o seguinte, Carlos, assim, se você tem um paciente de meia idade, 40 anos, mais um homem, tá? Que ele tem sobrepeso, que ele tem uma hipertensão ali, que ele é sedentário. Então, esse cara ir treinar e ter um mal súbito não é uma fatalidade, porque ele poderia ter investigado aquelas situações, ele tem fator de risco. Já tem fator de risco. Já tem fator de risco. Então, assim, seria uma situação que poderia ter sido vista. É uma negligência, Você tem um cara jovem... que 15 anos, 16 anos, que teoricamente não teria nenhum fator de risco, ígido, coisa e tal, aí você pode ter uma má formação coronária, você pode ter uma série de outras situações que vão gerar um imprevisto aí bem ruim, mas é uma coisa que é imprevisível ali naquele cenário, né? Você não é obrigado a fazer todos os exames físicos, né? Todos os exames complementares para iniciar um treinamento. Então, existe uma jurisdição, você faz o eletrocardiograma e tudo mais, e a consulta médica, e se o médico não achar necessário que você faça a série de exames, ok. Não precisa. Entendeu? Se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é só anamnese e ok. Não tem nenhum exame. Olha só. Se você for para regiões da Europa, tipo o sul da Itália, onde você tem... uma condição específica de doenças genéticas, que lá a gente tem muita displasia ritmogênica do ventrículo direito, que é uma condição ali que gera morte súbita também. Então, ali se faz outros tipos de exame, porque você já tem uma prevalência maior daquela doença. Aí seria uma coisa que, assim, uma negligência grande você não avaliar uma situação que pode vir a acontecer com uma maior presença, né? Já tem um histórico. Exatamente. Ali, se o cara é atleta de elite, aí não, né? Aí o cara vai ter uma série de exames para fazer, entendeu? Ele vai ter que fazer, Vai ter que fazer, porque aí cada federação exige uma coisa, né? Então, eu faço muito exame de atleta de luta, do MMA e tal. Então, cada conferência pede uma coisa, cada liga pede um processo ali.
E de futebol também, então isso já está bem enraizado aqui. Obrigatório. Mas a população em geral não é assim que funciona. Não funciona. Porque não é necessário, né? Não é necessário. Essa é a legislação, essa é a orientação da sociedade brasileira. Atual, pelo menos até aqui, né, doutor? Isso. E quando a gente vai falar, assim, ainda de segurança, né? Muito se discute sobre o tipo de treino, a modalidade. Fazer a corrida é mais seguro do que a musculação. Não, a musculação é mais segura. A gente pode colocar dessa forma o que é mais seguro do ponto de vista cardíaco? Eu acho que, assim, a musculação ela é muito segura e ela é muito recomendada para quem tem até questões cardíacas, entende? Porque, assim, você precisa ter massa muscular, você precisa ter um envelhecimento saudável, e ter massa muscular é importante para o seu envelhecimento saudável. A corrida ela vai gerar um tipo de adaptação ao coração e vai gerar um tipo de condição cardíaca que é diferente do treinamento da musculação. Os dois têm pontos específicos de cada situação ali. Eu não colocaria esse é mais saudável ou outro. Depende do objetivo que você tá levando. Eu tenho atletas de halterofilismo, cara, que os caras têm um VO2 bem bacana. Olha o cara só. não treina aeróbico, mas ele tem um volume de treinamento intenso de musculação, entende? Então, porque é intenso, né, doutor? É intenso. Então, vou dar um exemplo do meu treino aqui. Eu coloco lá o meu frequencímetro aqui, que é o meu Apple Watch, e consigo ali ficar olhando um pouco a frequência cardíaca, principalmente para controlar, às vezes, o meu período de descanso, né? Musculação como intervalada. Mas eu treino de perna, por exemplo, eu vejo ali 156, 158 batimentos por minuto, quase 160. Isso parece um cardio, né? Tudo bem que são momentos, né? Intervalado, sim. Depois ele vai baixar ali para 130, 120, eu vou fazer outra série. Mas num treino de 1 hora, a frequência cardíaca se manteve alta, né? E com picos em algum momento. Imagino que a pressão arterial deva se comportar da mesma forma, né? Picos, depois ela volta, sim. Picos, depois volta. No cardio, né, na corrida, entende-se que por ser contínuo, isso se mantém elevado por mais tempo. Acho que é uma diferença ali na resposta fisiológica, né? Sim. Mas acho que afirmar se é mais seguro ou não seria também querer muito pelo gosto, né? Eu prefiro a musculação, eu prefiro o cardio. Exato. Você tem muitos estudos que vão tratar do tema, né? Mas, assim, você tem geralmente um equilíbrio das coisas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo da hipertensão. Se eu fizer uma corrida, eu tenho muito benefício para a hipertensão. O treinamento de musculação ele tem muitos papers que comprovam que ele é mais efetivo para a hipertensão, do que ele reduz, após o treinamento físico, muito mais a pressão basal do que o treinamento aeróbico simples. Olha só. Entende? Então, na verdade, o que está indicado para você, né? Qual é o equilíbrio? Geralmente, a gente costuma falar o seguinte, cara. Para um indivíduo comum, o equilíbrio entre os treinamentos é o principal. É o melhor, porque né? assim, eu vou começar uma corrida. Tudo bem, mas você tem uma preparação muscular? Porque senão você vai ter lesão. Senão você vai ter lesão, vai ficar um tanto tempo parado e coisa e tal. Então, assim, eu sou obeso, então eu vou fazer só corrida. Pô, a gente sabe que não vai funcionar. Você precisa ter massa muscular. O músculo vai te ajudar na queima de gordura. Então, isso tudo é importante. Então, o grande obeso começar uma atividade física e preterir a musculação é um erro. Entende? Então, a musculação ela sempre tem que estar junto. A gente diz que a musculação é importante para todos os esportes. Para todos. É a base, né? É a base para tudo. Musculação não é fim, é meio, né? Exatamente. É o meio, né? Eu acho que a gente escuta falar muito sobre duplo produto, né? Na hipertensão, a questão do exercício contínuo versus o intervalado e tal. Eu costumo sempre dizer que a musculação, por ser muito controlável, né? As variáveis todas, né? A aceleração, desaceleração, você não tem esse tipo de coisa. Não, pelo menos num treinamento bem adequado, né? Porque existe de tudo na academia, né, doutor? A academia, muitas vezes, é um circo. As pessoas querem fazer agachamento em cima de uma bola, né? As pessoas acabam inventando coisas ali, coloca ali um jacaré para você passar por cima para ficar mais difícil, né? Uma cobra. As pessoas são criativas na hora de montar o treino, né? Mas um treino clássico de musculação, né? Creio que a segurança faz parte. E se você tiver ali num equilíbrio entre
exercícios de alongamento, de flexibilidade, de amplitude, exercícios de força com a musculação, mais os exercícios cardiovasculares do aeróbico, seja a caminhada, seja a corrida, acho que você estaria completo, né? Estaria estimulando todas as aptidões, né? O equilíbrio é o melhor, né? Eu costumo falar que os melhores corações que eu vejo são dos lutadores e dos triatletas. É mesmo? Mas aí, se você pegar e entender o treinamento deles, o cara da luta ele tem uma isometria gigantesca, um treinamento de musculação para força gigante e o aeróbico. E o triatleta ele também tem muito treinamento de força e um aeróbico isometria grande. Ele faz também. Entendeu? Então, são corpos com corações equilibrados, entende? Então, esses corações eles são os melhores em performance cardiovascular. Eu fico imaginando o atleta do CrossFit, né? O crossfitter, como o atleta perfeito, né? Porque ali você faz tanto força, quanto velocidade, quanto flexibilidade, quanto resistência. Então, as aptidões físicas, elas estão bem presentes ali de forma marcante na modalidade CrossFit, né? Eu vejo dessa forma. É o coração misto, né? Ele acaba tendo, né, possibilidade de ir bem em qualquer uma das modalidades, porque ele acaba treinando todas, né? Ele não é o especialista em força, não é o especialista em resistência, mas acaba sendo um genérico ali, bem treinado, né? Exato. E dentro dessa situação onde a gente, né, fala de segurança, entende ali se existe o exercício melhor ou pior, a gente acabou de dizer que existe o exercício bem orientado, né, bem investigado ali para cada um, bem adaptado para cada um, dentro do que cada um consegue fazer. Não temos exercícios modalidade proibida, né, para questões cardiovasculares, realmente restritiva, né, totalmente. Então, acho que é seguro. A não ser que ele tenha uma condição que Exato. Essa, né? Mas, no geral, entendemos que é seguro, né? Entendemos que é seguro. Mas a gente coloca no cenário... Deve ter lá na academia o público de... Não sei qual a idade, se tem turma kids, enfim. Tem de tudo. Até o idoso, né? Exato. Que é muito comum hoje, né? Bastante. De idade avançada, fazer atividade física é necessário, né? Já entende, né, doutor? Eu vejo há alguns anos aí nesse mercado, acompanhando, né? Já fui atleta, já competi também como bodybuilder. Antigamente as pessoas tinham mais medo, né, da musculação. A musculação ficava uma coisa muito de nicho ali, muito restrita. Eram mais os que ou tinham uma preocupação estética, porque queriam ganhar massa muscular para ficar mais definido, mais bonito, né, no padrão estético que cada um aí tem. Mas, ou era por questões realmente de competição esportiva. Uma pessoa que pensava em saúde, ela não ia necessariamente na musculação, ela ia na caminhada, né? E eu vou citar, já citei aqui no podcast, mas vou citar de novo um grande amigo meu, o Dr. José Maria Santarém, deve conhecer, fisiatra também, que fala que musculação é uma palavra que não existe musculacinho, né? Corrida existe caminhada, mas musculação não existe o musculacinho. Então, musculação já é algo que entende sobrecarga, peso, esforço, alta intensidade. E quando você fala corrida e caminhada, as pessoas entendem como uma intensa e outra suave, né? Mas a musculação dá para ser muito suave e terapêutica também, sabe né? Disso, né? Bem tranquilo. Existe fisioterapia feita com musculação, né? Então, acho que as pessoas precisam ter esse entendimento e cada vez mais elas estão tendo. Tanto que as academias estão lotando, né? As pessoas mais comuns, né? Pessoas sedentárias que até ontem não faziam nada, querem se matricular na academia e querem frequentar a academia. Para essas pessoas que elas estão ali sem nenhum problema de saúde aparente, desconhece algum tipo de problema assim, logo que começam a treinar, elas são tentadas ali, né, por várias coisas do mercado, desde suplementos, que são inofensivos, né, na sua grande maioria, porque se assemelha muito a alimento, até a medicamentos, substâncias que já são controladas, como hormônio, como medicamentos para emagrecer, né? Essa febre de perder gordura, a gente está vendo aí as canetinhas e tal. O que você consegue relacionar como um risco ainda maior para quem está começando, né? Olha só, ele está começando, ele não tem uma história no esporte nem nada, ele viu que fazer musculação é legal, ele está começando, não tem exames, não tem nenhum tipo de controle, de cuidado, de histórico ali com a saúde e fica tentado a usar ou uma substância ali para poder melhorar a performance ou chegar mais rápido no objetivo. A gente sabe que muita dessas substâncias que melhoram performance, seja ergogênico, seja os pré-treinos, cafeína, enfim, tudo isso aí tem uma interação com o sistema cardiovascular, né? Então, se você estiver fazendo uso de alguma substância, é importante que
você tem um acompanhamento para você saber se aquilo ali tem uma margem de segurança ou não. Porque existem condições que vão gerar uma não segurança naquilo. Então, se você tem um risco associado, certo? Então, a gente precisa realmente entender dose, se é necessário, se não é necessário, e principalmente para o praticante da atividade, né? Que ele entenda que o uso de determinadas substâncias ele vai gerar uma interação e alterações com o sistema cardiovascular, no sistema cardiovascular. Você pode ter alterações significativas ou não. Então, assim, mas eu faço uso só de uma cafeína pré-treino. Se você tiver alguma situação de arritmia que seja desencadeada pelo estimulante, você vai ter um risco maior. Então, isso é um ponto. Se eu tenho uma hipercolesterolemia, meu colesterol é alto, e eu estou fazendo o uso de determinados ergogênicos, isso vai alterar ainda mais o meu perfil lipídico. Yeah. Se altera o meu perfil lipídico, eu posso ter um risco maior para doenças coronárias. Então, esse é um outro ponto. Vai acontecer? Não acontece com todo mundo, mas nem tudo acontece com todo mundo. Exato, né? A gente está falando de risco e eu falo sempre isso no consultório. Existe a necessidade? Se você tem uma necessidade, você precisa ou não, é uma coisa pessoal, né? E o médico que vai saber dizer, né? Exatamente. Para ter um acompanhamento, eu falo algo do que tipo. Hoje, às vezes, Carlos, é o seguinte, o cara ele quer ter uma estética, é uma opção da pessoa, entende? Então, assim, acontece muito isso no consultório lá com a gente, né? Você quer... A gente, doutor, eu estou fazendo uso de um ergogênico. Dá para acompanhar meu sistema cardiovascular? Dá para acompanhar. Eu vou acompanhar e vou te dizer o que pode acontecer, o que é comum de acontecer pelo N que a gente tem de análise. Eu tenho mais de 4 mil atletas de bodybuilder Nossa, avaliados. bastante, doutor. Bastante. Um N gigante, né? Ó, pessoal, vamos aproveitar porque a gente está com um especialista aqui, hein? Que realmente domina o assunto. Porque não basta só ser o cardiologista, conhecer da fisiologia cardíaca, da morfologia cardíaca, mas conhecer na prática com o esporte, com o exercício e com o atleta bodybuilder, que geralmente é o que vai fazer uso desses ergogênicos, entende-se como hormônios, né? Então, quem realmente conhece, como você, na prática, né, a resposta da morfologia, na fisiologia cardíaca, durante o uso do esteroide, né, anabolizante, do hormônio, é um conhecimento realmente diferenciado, né, doutor? É bacana, assim, é o que eu falei para você, a cardiologia do esporte hoje e a medicina esportiva, ela tem esse olhar para a questão hormonal. Não tem jeito, né, cara? Então, se eu falasse que não, você está vivendo em outro planeta, né? Não tem isso. Então, assim, dentro desse cenário, chegam pessoas no consultório e o cara fala para mim, cara, eu sou atleta. Eu vou falar para ele, então, eu estou vendo essa situação e os riscos inerentes são esses. Ou, olha só, você já tem uma condição de disfunção e a gente tem que tratar e tal. O ideal é que você diminua o uso, a gente ajuste eixo hormonal, coisa e tal. Então, porque eu já tenho um padrão disfuncionante. Mas eu compreendo que cada um vai tomar a sua atitude, né? E, assim, esse é o papel. O papel nosso é fazer uma avaliação em conjunto. Mas que a pessoa que está ali vendo em casa a gente e tomou alguma informação aleatória de algum podcast, alguma coisa do gênero ali, eu quero ficar num shape tal, e enfim. Eu vi o que o fulano fez, vou fazer também, né? Entenda que vai existir uma alteração do sistema cardiovascular. Então, eu falei mais de 4 mil pessoas que eu avalio, e hoje eu não avalio só o bodybuilder, eu comecei a estudar o coração desses esportistas pelo bodybuilder, obviamente, né? Sempre o atleta é o expoente do que a gente vai analisar. E hoje eu vejo muitas pessoas comuns que desenvolvem alguma alteração ou não. Então, assim, o risco ele é inerente ao uso. Eu não posso perder essa oportunidade de estar aqui com um especialista, aqui com o doutor João, e deixar de perguntar o que você viu ali nesses exames, em mais de 4 mil estudos, exames, olhar o que realmente altera, o que é mais comum alterar, o que é mais difícil, o que realmente é mais, vamos dizer assim, prejudicial, letal, o que você já viu nesses exames, assim, nesses achados? No coração, homem é diferente da mulher, tá? Então,
Obviamente o homem é diferente da mulher, mas eu quero dizer na condição de sofrimento cardíaco. Homem tem muito mais evento cardiovascular que mulher, Homem tem... E o uso também é muito maior. E é maior também. Tanto nas doses, né? Dosagem, empilhamento. Então, assim, a gente tem uma outra condição, né? É difícil você ter uma mulher que tenha tamanho e volume de uso. Então, a gente acredita que seja por isso e pela própria proteção da mulher em questão hormonal do sistema cardiovascular. Então, a gente vê na mulher, e aí as meninas têm que ficar de olho, em alterações pressóricas. Principalmente com as substâncias que são utilizadas, alterações de pressão, oscilação. Então, fica de olho nisso, porque é comum a gente ter no consultório as meninas que estão começando a fazer ali alguma coisinha, então mexer na questão do shape e fazer uso de alguma coisa, elas terem alterações de pressão arterial. E vale isso para os implantes também? Vale para os implantes também. É a mesma coisa do que injetar o hormônio? O implante é a mesma coisa? Mesma coisa. Tá. E aí, nas mulheres, essa preocupação é importante. E nos homens, aí é uma agressão direta ao músculo cardíaco, né? Então, tem o sistema vascular, então tem várias condições. Eu vou fazer um paralelo aqui bem fácil de entendimento. Eu estou fazendo uma substância que aumenta minha produção de hemácia. Então, hemoconcentro meu sangue, deixa meu sangue mais grosso. Isso é um ponto, né? Então, ao mesmo tempo, eu faço uma substância que muda o meu perfil lipídico. Então, eu pioro o meu colesterol. Beleza? Mais gordura no sangue. Mais gordura. Eu tenho uma substância, isso é a mesma substância, né? Então, você está criando esse tipo de alteração. Essa mesma substância afeta fatores de coagulação. Então, meu coração, meu fluxo sanguíneo, ele fica com uma piora da coagulação. Ele faz uma vasoconstrição. Então, meu vaso, ele perde o mecanismo de complacência. E tudo isso, além de somado outras alterações, imagina isso numa coronária. Nossa. Entende? Então, não é uma questão, vamos dizer, comum quantos tem, mas a gente conhece alguns estudos que estão em andamento referenciando a prevalência ou acometimento por infarto agudo do miocárdio de pacientes jovens em uso de ergogênico. Certo? Então, isso é uma condição. E se você for estudar fisiopatologia, é isso que acontece, né? Você tem essas condições evoluindo ali. E no músculo cardíaco, é uma agressão direta ao músculo. Você disfunciona o músculo. Você aumenta a produção de colágeno, você gera fibrose e você vai perdendo a função cardiovascular ao longo do tempo. Eu tenho paciente, Carlos, assim, de 25 anos, que o cara tem um coração do cara de 80. Nossa! Disfunção cardíaca severa. Entende? São todos? Não são todos, como eu falei aqui. E aí eu não sei qual é a procedência do que o cara faz uso também, não sei. Mas isso também é uma questão genética? Porque alguns a gente apresentou em 2024, foi 2024 ou 2023, um trabalho no American College, que é o maior congresso de cardiologia do mundo, onde a gente pegava, se eu não me engano, 39 pacientes. É um N pequeno, mas era um estudo inicial genético, onde a gente analisa o perfil genético cardiovascular do usuário de ergogênico e de um grupo controle. Então, você tem o seguinte, né? Você tem as doenças genéticas já definidas e prevalentes, que você já sabe que elas vão acontecer ali numa porcentagem da população, e você tem algumas variáveis não identificadas, porque a gente não tem um significado ainda para essas alterações genéticas, que elas acontecem em 0,8% da população. Nos nossos pacientes com uso de hormônio, elas aconteceram em 82% dos casos. Nossa! Aí, qual é o nosso raciocínio de pesquisa? É que a gente tenha um gatilho genético. Qual é? Ainda vai ter uma caminhada longa. Mas assim como acontece também na cardiopatia alcoólica, na cardiopatia diabética, enfim. Na série de outras condições que a gente sabe que não vai acontecer com todo mundo. Não é um caminho comum. Mas eu tenho paciente que 2, 3 ciclos o cara tem uma disfunção bizarra, cara. Com pouca coisa, pouca exposição. Com pouca exposição, o cara tem um sofrimento muito grande. Eu tenho outros caras que não é que não tenha nada, mas tem um acometimento muito mais lento. Né? Pode ter sido menos empilhamento e tal, mas assim, o que eu vejo hoje é isso, né? Uma condição progressiva de alteração da função cardíaca.
Escrevemos um livro que saiu em 2024 falando da alteração cardiovascular e eu mostro lá imagens do coração de disfunção com 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos. Então, fala o nome do livro, indica para o pessoal. É um livro específico da parte técnica, onde eu falo de strain cardíaco, né? É a técnica que o pessoal conhece aí, todo mundo, os bodybuilders falam que... É um livro para médicos. Vou fazer um exame e tal. É um ecocardiograma com uma análise avançada. Porque o ecocardiograma convencional não vai ver nada nesse coração. A alteração está intrínseca no segmento muscular. Então, eu preciso de uma técnica avançada para poder ver essa alteração inicialmente. Porque se eu deixar acontecer uma evolução grave, eu não vou... eu vou perder um time muito grande de tratamento, entende? E tem tratamento? Tem tratamento. Para reverter ou para controlar? Para controlar. Controlar, né? Não tem como reverter mais. Não, porque assim, se a gente pegar estudos pós-morte de pessoas, de grandes fisiculturistas, vamos dizer assim, e eles estudam um músculo cardíaco, são diversas alterações microcelulares. Então, aquilo ali não tem como você reverter. Mas as medicações que tem hoje têm uma melhora gigantesca da função cardiovascular. Porém, que a pessoa entenda que esses pacientes, por exemplo, um paciente de 25 anos com uma insuficiência cardíaca grave, ele vai usar medicamento que custa ali R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês a vida toda. Para o resto da vida. O resto da vida. Não tem aquela, vai tirar daqui a pouco. Entendeu? Uma coisa ruim que eu vejo hoje em dia, atualmente, é que o cara já começa a tomar um remédio cardíaco em uso de hormônio. E é ruim por quê? Porque ele para o uso do remédio quando ele para o hormônio. Mas, cara, a lesão está lá. Continua, né? Continua lá. Ele não preveniu nada. Não existe blindagem. Existe uma galera falando isso, né? Não, vamos blindar com esse remédio. Não existe isso. Não tem como, né? Não tem como. Não existe essa garantia, né? Não tem nem como o cara falar isso. Vem comigo que você vai estar bem acompanhado. Então, eu falo isso para os caras. Assim, quem mais viu esse tipo de lesão fui eu. E, assim... Não posso garantir nada disso, cara. Porque eu trabalho com a imprevisibilidade, pô. Sim. Entende? Então, assim, é imprevisível o que vai acontecer. Obviamente que o que eu falo de imprevisível é que se você vai sair daqui para cá em um tempo... Em 6 meses eu vejo uma disfunção significativa. Eu não podia prever essa disfunção. Então, mesmo que você esteja fazendo acompanhamento ali e tal, o problema é que o medicamento que você está usando para prevenir, ele vai modificar o padrão estrutural, ele vai melhorar a função. Então, ela está mascarada embaixo daquilo ali, o seu problema. Ah, sim. Entendeu? Então, assim, que eu falo assim, eu entendo as escolhas, entendo o que você busca, o que as pessoas buscam e tal, mas eu falo, cara... O pessoal fala, o shape é alugado. Mas a alteração cardíaca é casa própria. É para sempre. É casa própria. Você comprou ali, não dá para você vender, ela é sua. Herança. O shape vai passar. O shape com certeza vai. A gente sabe disso, a não ser que a gente conhece aí muitas pessoas de uma idade avançada que tem uma performance... Mas são poucos, né? Mas aí você vê... Aí é que vem a história, né, Carlos? Não é... A musculação não é o fisiculturismo, é o lifestyle. Exato. Isso aí é que é a diferença que eu vejo atualmente, em quem eu avalio. E realmente tem uma galera de muito bem de saúde, muito estabilizada ali com equilíbrio muscular e tal, de idade avançada, 70, 75 anos. Eu tenho meu amigo Rogério Camões, cara, que porra... Rogério Camões. Grande Rogério. Avalia lá com a gente, é meu amigo pessoal e eu falei para ele... Cara, coração... foi fisiculturista e tal. Não sei o que fez dentro da condição de atleta, mas o que eu posso dizer hoje é que o lifestyle do cara é o lifestyle que promove aquilo. Olha só. Entendeu? Ele mesmo fala isso e eu falo, cara, é o lifestyle, assim. Então, eu quero ter o mesmo... Eu quero ter aquilo ali. Beleza, irmão. O cara faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você está afim de fazer isso aqui? Por quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Então, é uma condição de vida do sujeito, né? Assim como é uma condição e uma posição sua não fazer nada. Né? Com certeza. E tudo bem, né? Nessa fotografia desse coração, né? Desse atleta, nesses 4.000 exames aí que você chegou a ver. Como é esse coração? Ele é um coração maior? Ele é um coração mais entupido? O que tem de alteração nesse coração? Assim, se a gente precisar resumir numa fotografia, por exemplo. Ele é um coração...
vamos falar de churrasco, né? Você tem uma carne normal, lisa, e você tem a carne marmorizada. Sei. Aquela Mais carne, gordura. Esse é o coração. É desse jeito. Mas não é porque, o pessoal entendeu, eu dei só uma imagem. É Sim. porque você tem um aumento da produção de fibroblasto. O fibroblasto produz colágeno. E esse colágeno vai se entremeando ali, entre as fibras. Então, você tem um aspecto hiperrefringente, vítreo, você tem um aspecto de branquiçado do músculo. Só que isso vai gerar o quê? Lembra que eu falei lá no início? Você tem a contração e você tem o relaxamento. Você vai relaxar mal e você vai contrair pior. É uma rigidez. É uma rigidez, tanto para o processo de contração quanto no processo de relaxamento. E, assim, o nome disso é insuficiência cardíaca, né? Então, a insuficiência cardíaca é quando o seu coração ele não consegue... Qualquer alteração funcional ou estrutural do coração onde ele perca eficiência. Então, ele não consiga suprir a demanda. Ele é insuficiente. Então, né? assim, não sei se você conhece, mas... E os atletas, os caras fazem o testezinho com hand grip e fazendo eco, coisa e tal. Então, aquilo ali a gente que inseriu nas nossas pesquisas esse processo. Por que a gente faz aquilo? Porque eu preciso gerar estresse no coração do sujeito. Sim. E, assim, o cara não consegue sustentar um estresse de um hand grip. Nossa. Não por fazer força, o coração dele perde eficiência fazendo um hand grip. Nossa. Por quê? Porque ele funciona totalmente alterado. E aí entra a questão também, outro ponto que é extremamente importante, né? Essas alterações, esse depósito de colágeno e tal, vai fazer com que a informação elétrica, o sinal elétrico que o coração recebe, né? O coração você tem um sinal e ele vai bater de uma forma eficiente e sequencial. Ele vai ter uma ativação ali, que ela divina ali. Foi criado, ele vai ter que seguir aquela sequênciazinha. Quando eu boto esse monte de alteração, eu vou começar a ter arritmia, eu vou começar a ter um processo de ativação alterado. Aí, junto com isso, entra o estimulante. Ou seja, o risco de arritmia também aumenta. Já aumenta o risco. Aumenta. Porque no exercício você vai aumentar a frequência cardíaca normalmente. Normal, isso aí. Mas com o uso de algum estimulante, você vai aumentar ainda mais, né? E num coração... se você tiver uma condição que possa promover uma arritmia com maior facilidade, vai entrar. Exato. E aí a chance de ter uma parada, um mal súbito é maior. E a gente sabe disso aí, tem diversos estudos, tanto para pressão arterial, que também altera no uso de hormônio. Eu falei da menina, mas o cara também, né? Aí você tem aumento de pressão arterial, você tem uma disfunção cardíaca, você tem diminuição do relaxamento, você tem maior prevalência de arritmias, entende? Então, é um almoço caro. É um almoço caro. Mas entendo que possa ser objetivo. Mas é um Alguns objetivo estão dispostos, né? Mas a gente sabe que o risco existe. Não é seguro. Não dá para falar que eu faço uso de hormônio, mas eu estou no acompanhamento médico, então eu faço isso de uma forma segura. Segura não tomar, segura não usar. Cara, eu falo o seguinte. Se você tem uma teste muito baixa com sintomas, eu estou falando muito baixo, abaixo de 300. Tá. 240. Você tem um hipogonadismo. Ficar com a teste muito baixa é prejudicial tanto quanto ter a teste suprafisiológica. E... do ponto de vista cardíaco também. Do ponto de vista cardíaco eu estou falando, tá? Um paciente com insuficiência cardíaca de idade avançada com teste baixo, a gente tem que fazer teste para ele. O teste é importante para manter o funcionamento cardiovascular. Para a saúde cardíaca também. Para a saúde cardiovascular. Só que se você faz o suprafisiológico ali, isso vai gerar problema. Entende? E as sociedades americana, europeia, a sociedade brasileira de endocrinologia, ela orienta que se você tem a necessidade, para quem tem a necessidade de fazer a suplementação de testosterona, se tem um acompanhamento cardiovascular junto, porque a gente não sabe em que ponto que existe o desequilíbrio da disfunção. Então, é necessário fazer um acompanhamento. Então, ou seja, isso já está dito. E dito pela sociedade, é dito dentro de um cenário fisiológico. Ela não fala no cenário suprafisiológico. O cenário suprafisiológico ele não entra no contexto da... Aí saiu fora, total. Ele saiu fora. Então, se você já tem um risco dentro do fisiológico, você imagina no supra. Perdeu totalmente o controle, né? Perdeu o controle. O risco é muito maior. O risco é maior.
Legal. Pessoal, estamos aqui tratando sobre saúde cardiovascular nessa nossa época de campanha, da importância do check-up cardíaco, da importância de você também verificar a saúde cardiovascular antes de você fazer exercício, antes de você procurar colocar o shape, como a maioria quer, ou mesmo buscar saúde ou um hobby aí com atividade física, com exercício físico. É importante que você conheça da sua saúde cardiovascular para você não correr nenhum risco aí para estar com tudo isso controlado. Doutor, caminhando agora para o nosso final, gostaria que você deixasse as suas redes sociais, por onde as pessoas conseguem encontrar o seu contato aí na rede social, poder conversar um pouquinho também mais com você. Acho que foi bem bacana, foi bem proveitoso trazer essas informações com toda essa experiência, bagagem que você carrega no esporte, né, na musculação, com fisiculturistas e principalmente com o uso do hormônio, né, que chama atenção aí para todo mundo, né? Quando fala hormônio, o pessoal já fica todo alvoroçado, né? Opa, vou ficar fortão, vou ficar seco, e as coisas acontecem mais rápido, né? E vale também para o uso de medicamentos para emagrecer, né? Para perder gordura também. Mas fala um pouquinho da sua rede social, do seu trabalho aí na rede social, se você tem alguma forma das pessoas te encontrar aí na internet. Tô lá no @Dr. João Gifone, né? E tem todos os contatos ali. Tem meu canal do YouTube também, Cardiologia no Esporte, onde a gente fala sobre todos esses exames. É um canal mais técnico. Que legal. Mas tem muita gente que curte saber sobre isso, né? Muito atleta entra lá e fala, meu strain deu isso, meu bullseye tá assim, assado, o que você acha? Enfim, então a gente precisa tá ligado nisso, então são canais informativos e bem bacana aí pro pessoal. Que bom, então não tem desculpa, se você ficou curioso aí, quer aprender mais com o Dr. João, vai seguir o seu canal lá no YouTube, vai acompanhar os vídeos também, porque tem bastante coisa bacana. É aí uma grande mente do esporte, da saúde também, que agregou muito nesse papo. Eu agradeço mais uma vez, doutor, pela presença aqui, foi um prazer te receber. E esse foi mais um Academia Gaviões Podcast, tratando da sua saúde, cuidando do seu coração, para que você tenha um coração saudável, longevo aí e possa curtir bastante a vida. Eu sou Carlos Tomaiolo, agradeço a audiência de vocês, até a próxima.